Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar uma resposta aqui a multiversal, ainda sobre o tema de Jesus rico ou pobre. A ideia aqui é aproveitar esse tema para explorar alguns pontos que vão sendo abertos em novas linhas de pesquisa, né? Na última live da multiversal, eles abriram vários pontos aí de pesquisa e eu vou estar tratando deles, né? Então, primeiro, ele fala de Marcos 6,3, né, que é aquela passagem em que Jesus, ele é dito assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José? Então, a multiversal usou essa passagem para dizer, então aqui temos uma evidência de que Jesus era bastardo, porque tem essa referência filho de Maria. Bom, o John P. Mayer, aqui na página 226, ele vai dizer que era incomum, de fato, no Antigo Testamento se referir ao parentesco pela mãe, mas isso não pode ser usado para dizer que era bastardo, tá? Porque isso acontece, essa referência acontece. Ele vai citar o caso de Zeruia, mãe de Joabe, Abissai e Azael, que eram comandantes do rei Davi. Esses três personagens, eles são sempre identificados na Bíblia como filho de Zeruia. Não é pelo nome do pai, é pelo nome da mãe. Isso vai estar em 1 Samuel 26,6, 2 Samuel 2,13. Esse uso, ele também continua em Joséfo e na literatura rabínica. Olha que coisa, sempre são conhecidos como ser filho da mãe. Eles não citam o pai. Então, o John P. Mayer vai dizer, essa maneira de se expressar, ela não é indicativa de ilegitimidade, tá? Ela, dentro do contexto, ela pode muito bem estar simplesmente se referindo a que, naquele episódio, estava Maria junto com os filhos. E aí eles perguntam, não é esse o filho de Maria e dos filhos? Porque são eles que estão ali naquele evento, ali naquele momento. Só por essa razão. Eles se referiram a Maria e aos filhos porque eles estavam ali presentes naquele momento. Então não seria sinal de ilegitimidade, tá? A questão de se arquiteto fazia parte da elite, né? Segundo ponto. Bom, em hebraico o termo para carpinteiro era nagar. Segundo Justino, no capítulo 88, em Diálogos com Trífon, o carpinteiro fabricava portas, arados, jugos e barcos. Jesus é descrito como filho do carpinteiro em Marcos 6,3. Talvez isso fosse melhor traduzido como artesão, porque o termo tecton, ele designa um artesão que trabalha com outros tipos de materiais também, não apenas madeira, mas pedra. Havia escassez, Gerd Thyssen observa que havia escassez de madeira na Galileia. Então, provavelmente, o carpinteiro também trabalhava com outros materiais, como pedra. O Reza Aslan, né, que foi citado lá no vídeo da Multiversal, ele destaca que os romanos usavam o termo tecton como uma gíria para se referir a um camponês ignorante e analfabeto, ou indigente. Isso na perspectiva dos romanos, tá? Dos romanos. Mas John Crossan ele já vai destacar que provavelmente Jesus era um artesão camponês e não um pequeno proprietário de terra, porque para Crossan Tecton ele era um artesão camponês, seria um eufemismo para um camponês despossuído. Agora o Giuseppe Segala, eu vou colocar as referências aqui, ele fala que da perspectiva dos judeus ali da Galileia, da Judéia, ele destaca que Nagar ele assumia um sentido alternativo ao de diligente, inteligente. Existe um comentário rabínico em Levítico 5 que diz assim: como são inteligentes os filhos de Israel. E ali inteligente está como Nagarim, muito parecido com o termo Nagar, que é do carpinteiro. Tá? O Talmud em Aboda Zara 5 se refere a tarefas difíceis da seguinte forma: não há carpinteiro nem filho de carpinteiro que seja capaz de resolver esse problema, dizendo que o problema é muito difícil.
Quer dizer, os carpinteiros aqui são pessoas que conseguem resolver normalmente qualquer tipo de problema, tipo um engenheiro. Resolve qualquer problema, chama o carpinteiro, que ele costuma resolver tudo. Então, é um sentido positivo. Então, essas passagens aqui, elas trazem um certo sentido positivo ali no contexto da Judéia, quer dizer, o que a razão está dizendo é um contexto lá em Roma, né? Então, de qualquer maneira, a gente fica com a conclusão do John Crossan de que, no geral, né, carpinteiro é um artesão camponês de poucos recursos, né, um trabalhador sem terra, não tem grandes propriedades. Tá? O André Chevitarese, os links eu vou colocar aqui todo no final aqui. Agora o terceiro ponto é a questão de Nazaré, da aldeia de Nazaré ser uma aldeia pobre, né? O André Chevitarese, ele levanta uma possibilidade com base nos estudos do Ken Dark. Ken Dark, ele fez escavações ali recentes na área de Nazaré e descobriu ali na igreja do convento das Irmãs de Nazaré a presença de uma cerâmica sofisticada, relativamente sofisticada, conhecida como Kefar Hanania, que era usada no templo de Jerusalém. Então, isso seria uma evidência material de uma certa riqueza ali na área de Nazaré, não seria tão pobre assim. E também, segundo o André Chevitarese, isso justificaria o fato de que Jesus, na verdade, ele nunca quis se confrontar ao templo de Jerusalém. Nunca, ele não, isso é uma invenção do Evangelho. Né? Mas, na verdade, esse argumento parece frágil, porque essa cerâmica ela foi descoberta dentro de uma caixa. Então, não está claro que essa cerâmica era fabricada em Jerusalém. Então, a ideia do Chevitarese de que dali a gente pode concluir que haveria uma fábrica em Jerusalém de cerâmicas, não há evidência disso. Tá? Então, tudo indica que, de fato, era um pequeno vilarejo e que não há grandes interesses econômicos em torno dessa cerâmica aí. Então, não justifica a tese de que Jesus não enfrentaria o templo romano para não prejudicar economicamente a sua cidade de Nazaré. Né? Essa tese ela parece frágil. Né? É isso então. Muito obrigado então.